Olá, o problema de ligações. Primeiro, qual que é o problema que a gente tem em qualquer estrutura com ligações? A questão é, em qualquer estrutura metálica pré-moldada, pela dificuldade de produzir a estrutura toda e levar a obra pronta de uma fábrica, ou produzir a obra no local, as peças são, em vez disso, separadas em componentes, em pedaços, colocados os pedaços em caminhões e chega na obra e a obra é remontada ou, na verdade, geralmente montada, só finalmente você só vai ver a obra pronta na obra. E aqui entra a questão. A vantagem que tem do metálico pré-moldado é justamente que eu consigo fabricar ele longe da obra, num ambiente controlado, um ambiente que eu consigo controlar melhor. Há muitas vezes até feito algumas peças no local mesmo, mas a vantagem de poder repetir a forma e ter um controle melhor tecnológico. Mas a questão é, uma das principais escolhas do projeto estrutural, uma das principais coisas que faz um projeto estrutural ficar eficiente ou ser um projeto que joga dinheiro fora, é onde separar as peças. Ou seja, a gente tem que pensar assim, ok, eu tenho minha obra tecnicamente completa. Em quantas peças eu vou separar, ok? Onde que eu vou fazer a separação de cada peça, de maneira a facilitar a montagem e reduzir o custo para a minha obra. Uma escolha incorreta da posição da ligação pode ou enfraquecer a obra, muitas vezes eu vou querer economizar fazendo uma ligação rotulada e uma ligação rotulada, tendo enfraquecer a obra, gerar peças mais pesadas, ou dificultar a execução, ou dificultar o transporte da estrutura. Muitas vezes eu vou pensar, nossa, uma ligação só de um pilar com pilar, não é uma conexão, não é emenda pilar é muito cara, então eu vou transportar o pilar inteiro para a obra, mas se o pilar tem 25 metros de comprimento, dificulta um pouco, ok? Além disso, como os componentes da ligação são pequenos, e aqui tecnicamente vai valer, mesmo no caso de pré-moldado, né, um console mais é pequeno, o custo de mão de obra, o tempo de mão de obra por quilo ou por metro cúbico, se for pensar em pré-moldado, é considerável. Muitas vezes é custo efetivo eu gastar 2 toneladas de aço na estrutura como um todo, deixar uma viga mais pesada para conseguir economizar na ligação metade do que eu vou gastar na viga. Por quê? Porque o custo de fazer uma ligação, ok, uma viga é só comprar uma viga mais pesada. Agora, uma ligação, muitas vezes vai ser uma chapa que é difícil de encontrar, que eu vou ter que comprar em baixa quantidade, o custo por quilo é maior, vou ter que encher de furos, ter que colocar parafuso e tudo mais, isso tem que ser um custo bem mais pesado. Uma pergunta, não é só soldar tudo? Porque tecnicamente, se eu tenho minha obra, eu separei em pedaços, mas chegar na obra e soldar tudo e garantir uma ligação, basicamente engastar todos os pontos, eu não tive nenhum ponto de enfraquecimento. E, consequentemente, eu garanto uma estrutura eficiente. Além disso, uma ligação soldada vai ser mais barata que uma parafusada. A questão é, quase toda ligação, mesmo parafusada, você vai pensar, eu não sei se eu escolho uma ligação parafusada ou soldada. Adivinha só, você escolheu soldada se você está nessa pergunta. Porque 99% das ligações parafusadas tem solda no meio. Ok? Eu tenho um pilar e uma viga, eu quero parafusar um no outro. Ok? Como que você vai fazer isso? Eu vou soldar uma chapa na viga. Adivinha só? Tem uma chapa. Não vou soldar a chapa no pilar. Tem solda de qualquer jeito. Então, mal bem quase toda ligação. Se eu estou pensando em fazer parafusada, geralmente ainda vai ter solda no meio. Uma ligação puramente soldada, ela é eficiente porque ela não exige tantas peças adicionais. É um caminho de carga mais rápido. E não exige que passe por parafuso, onde concentra muita carga. O problema é a velocidade da solda em campo e o custo de funcionários em campo. Por que isso? Bom, porque você pega um soldador, coloca ele numa fábrica e coloca o irmão gêmeo dele numa obra, o soldador que está na fábrica vai ser tipo de 2 a 5 vezes mais produtivo. Por quê? Porque o soldador que está na fábrica, ele está com os 2 pés no chão, soldando uma peça, e daí ele dá um passo para o lado e continua soldando, ou a peça vem até ele, dependendo do caso do sistema industrial e tudo mais, mas ele fica soldando ali quase que o tempo todo. Já o soldador que está no campo, não. Primeiro, ele tem que chegar no local, tem que encontrar onde que tem energia elétrica, é 220, é 380, como que é. Tem que fazer a conexão da solda, tem que chegar a solda até o local, muitas vezes é difícil chegar com a máquina de solda em um local. Se estiver ventando, vai enfraquecer a solda. Se estiver chovendo, vai
impossibilitar a solda, e se ele tem que subir a 6 metros de altura para fazer uma solda, o tempo que ele está subindo ele não está soldando, o tempo que ele está se equilibrando, está usando equipamentos para ficar preso no local e tudo mais, ele não está soldando. Para piorar, se a obra for longe da empresa, vamos pensar o soldador que está na fábrica. O soldador que está na fábrica, ele chega pelos custos dele de manhã, trabalha de meio-dia, ok, ele pode até ganhar um vale de alimentação, mas ele vai para casa e tudo mais, almoça, volta, trabalha e tchau, 5h30, bate o ponto, tchau, até amanhã. O soldador que está na obra, muitas vezes uma obra que é em outra cidade, primeiro, vai ter que pegar, tem um veículo para levar ele até a obra. Enquanto ele está indo para a obra, ele não está soldando, mas ele está com o ponto batido e cobrando hora. Chegou no local, ele vai ter que ter café da manhã, almoço e janta, porque ele está longe de casa. Ele vai ter que ter um alojamento, e tudo isso aumenta custo. O tempo que ele está sendo transportado, ele não está trabalhando, é custo. O tempo, digamos, o gasto com alimentação é custo, o gasto com alojamento é custo. Do alojamento para a obra, todo dia. Se ele está fora de casa, ele não é obrigado a fazer esse transporte. A empresa tem que pagar para o transporte, é custo. Então, a questão base é que pode facilmente dobrar o custo de um funcionário, colocar ele longe de casa. E, para piorar, se a peça precisa ser mantida em posição, então imagina que eu tenho um pilar e eu tenho uma viga. Ok, eu vou chegar com a viga no pilar e eu vou soldar, ok, só que a viga pesa 400 quilos, como que você vai pegar essa viga e colocar 400 quilos a 6 metros de altura? Bem simples, vai ter um guincho que vai ficar segurando a peça, daí o operador do guincho vai ficar só olhando enquanto o soldador está soldando. E a questão é, a hora desse soldador que está soldando junto com o guincho olhando, não é a hora do soldador, é a hora do soldador, do operador de guincho e do guincho. Okay? Então facilmente esse custo vai ser tipo 5, 10 vezes maior, enquanto tem um ou dois caras soldando e tem o montador e o guincho parado lá só assistindo a solda sendo feita. Ok? Logo, mesmo com maior custo de material, mesmo sabendo que eu vou levar mais tempo para fabricar, uma ligação parafusada tem vantagens significativas por facilitar justamente a execução e reduzir o custo dessa questão extremamente cara de um soldador soldar longe da fábrica. Ok? Vamos lá, vantagem das ligações parafusadas então. Bom, permite montagem da obra mesmo sem energia elétrica. Eu cheguei no terreno baldio, coloquei maquinário lá, chegou o pessoal lá, um carro mesmo, caminhão e tudo mais, as peças estão lá, é só juntar uma peça na outra e sair parafusando. E se houver energia elétrica no local, porque eu posso usar equipamentos para facilitar o parafusamento, vai ser um equipamento bem menor e mais leve, que seria uma máquina de solda, principalmente uma máquina de solda pesada e estrutural. Ok? Número 2, velocidade de montagem superior, por ser necessário apenas passar e apertar parafusos. Então, ao invés de ter o caminhão, um Munk ou um guindaste, segurando uma peça no local, assistindo enquanto o cara fica ali 10 minutos soldando, não. Colocou a peça no local, em 1 minuto passa o parafuso e já solta e já vai para a próxima peça. Então facilita uma montagem muito mais rápida e economiza com o maquinário. Número 3, permite desmontar no futuro apenas soltando os parafusos e levando a obra embora. Dependendo do caso, se tiver laje concretada depois dificulta, mas essa é a regra base. Tá? Não requer inspeção técnica na obra. Por quê? Bom, eu vou fazer uma solda, beleza, o que garante que aquela solda está bem feita? Uma inspeção técnica, eu tenho que passar o líquido e verificar se a solda está adequada, se ela está cheia de falhas, se ela estiver cheia de falhas, vai enfraquecer a ligação, então o parafuso não, o parafuso está ali, ok, pronto, ele está resistindo. Okay? E, por final, não é enfraquecida pelo vento e chuva durante a montagem. Só voltando para o item 4, mas tem uma pequena questão que é o quê? Que eu posso, tecnicamente, se eu quiser, aplicar pré-tensionamento dos parafusos e ganhar um pouquinho de resistência, mas 90% mais das vezes isso não é feito porque é uma vantagem muito pequena, beleza? Então eu posso, tecnicamente, colocar um pré-tensionamento e daí requerer a inspeção técnica do pré-tensionamento, mas geralmente não é feito, ok? Próximo, qual que é o ponto ideal de ligação? Porque eu sei que se eu escolher o ponto errado, ou vou aumentar o custo da obra, ou eu vou dificultar a montagem, ou eu vou dificultar a fabricação, mas escolhendo o ponto errado vai ter problemas. Bom, o que gera uma ligação cara? Qual que é o problema? Se eu escolher a posição errada, o que vai gerar uma ligação pesada e cara vai ser o momento fletor e o momento torsor nas ligações.
Logo, o ponto ideal é onde existe uma rótula natural. O que é uma rótula natural? É um ponto onde o momento tende a ser próximo de zero. Se possível, com cargas axiais e cortante baixa. Infelizmente, isso geralmente é longe, né? Porque dá ligação entre peças. Por quê? Porque momentos de vento se concentram justamente na ligação pilar-viga, por exemplo. Então, se eu fizer uma conexão bem ali, vai ser o pior ponto de ligação. Então, a gente tem um conflito, a gente tem que fazer uma escolha. Ou trabalhar com ligações pesadas e caras, não caras, ok? Ou enfraquecer a estrutura, fazendo uma rótula forçada, né? Lembrando, rótula natural é onde já tem um momento zero. Rótula forçada é onde tinha um momento pesado e eu falei, não, agora vai ser zero, e fiz a estrutura ficar mais pesada por causa disso, porque eu exigi que a estrutura não tivesse momento ali, tá? Ou trabalhar com uma peça mista, que muitas vezes é bem eficiente, inclusive a Arranha-Céus tem se feito dessa maneira, porque acaba gerando uma economia pesada. Vamos lá então, peraí, ok, beleza, tá. Exemplos de ligações. Aqui eu tenho um exemplo de algumas ligações possíveis. Aqui em cima você pode ver que eu tenho um pilar com uma chapinha pequena que foi soldada nele, chega a viga, coloca o parafuso e pronto. É uma ligação bem simples e ela só precisa suportar o cortante. Desvantagem é uma rótula forçada, ok? Então isso aqui é uma ligação simples, mas é uma ligação que vai necessitar peças mais caras. Essa viga vai ter um momento fletor positivo maior e, consequentemente, uma necessidade de maior inércia e uma necessidade de maior altura e peso para resistir esses esforços, ok? Exemplo número 2, uma viga pré-moldada. Pode ver que ela perde seção na região de conexão, ou seja, forcei uma rótula ali porque tirei resistência dali, e ela vai ser só soltada em cima, e dependendo do caso, o glauteamento do furo. Pronto, mas ela não vai ter uma ligação rígida. Agora, aqui embaixo um outro exemplo. Uma viga, novamente com a chapa ali, ó. A chapa de alma ainda tem, mas ela tem uma solda em cima, uma solda embaixo, duas chapas transversais também soldadas na viga e no pilar, em cima e embaixo, e o pilar também tem uma chapa soldada aqui. Eu enrijeci drasticamente essa ligação, eu gerei um engaste. Qual que foi o problema? Que eu gastei muito mais chapas para isso, né? Talvez não tenha gastado um guindaste, não precisa ficar segurando, porque provavelmente a ligação foi parafusada aqui e depois o guindaste soltou. Inicialmente ela era rotulada, mas depois foi colocado essas chapas para gerar engaste, mas ainda assim é uma ligação mais cara. Outro exemplo, é uma viga, tem um enriquecedor vertical, tem um enriquecedor diagonal, tem muitos mais parafusos, tem uma chapa pesada, no outro sentido mesma coisa, e enriquecedores nos pilares. Novamente uma ligação mais cara, mas mais eficiente. E por final tem um pilar pré-moldado, mas ao invés de ser só uma viga largada em cima aqui, ó, eu tenho uma largura de consolo considerável e dois parafusos longe um do outro. Isso gera o quê? Gera um engaste por dois parafusos afastados. Desvantagens, essa cabeça do pilar é um custo bem maior do que só um mini consolo para apoiar uma viga. Ok? Exemplos 2. Aqui tem um exemplo diferente, uma questão interessante, e isso geralmente é feito em arranha-céus, que é o quê? O pilar é fabricado com cotocos de viga já engastados neles e soldados na fábrica. Isso que pode ser uma chapa na ponta, pode ser talas na ponta, mas o que vai acontecer é o seguinte: é feita a ligação num ponto de momento zero ou próximo de zero. Então, ao invés de fazer conexão da viga com o pilar na região desse encontro, não. É colocado 1 metro, sei lá, de viga, isso que vai depender, claro, comprido para cada caso, e depois é colocada uma chapa de ligação longe do pilar. E essa ligação que vai ser bem mais eficiente e econômica, porque vai ser próximo de uma posição de momento nulo. Okay? Aqui tem um exemplo novamente, inclusive com seção diferente. Tem uma viga aqui, ó. Tá? Essa viga aqui 610 por 91,5, 92, certo? Prolongando aqui a mesma viga e uma chapa tala com uma viga menor, porque o momento positivo muitas vezes pode ser menor que o negativo, então uma viga menor e apenas uma conexão simples com parafusos pequenos. Tá? E aqui um outro exemplo raro, mas que pode ser feito. Um pilar pré-moldado com uma cabeça gigante, com uns 2 metros aproximadamente, o máximo para caber dentro um caminhão, e uma ligação separada da tesoura num ponto de momento bem menor, uma ligação bem mais simples e leve.
ok? Esse pilar é complicado, mas ganha uma ligação mais leve, depende de cada caso, qual que é a questão ideal, se isso aqui vai compensar ou não, entendido? E, última questão, o problema da ligação infinita, que é um problema que você vai ver muitas vezes, porque o engenheiro não planejou direito, ele não sabe direito como funciona a conexão, como funciona a dificuldade de conexão. Então aqui, o que é o problema primeiro? A carga tem que passar por 15 elementos até chegar na outra peça. Então aqui eu tenho uma viga conectando com uma viga, aqui eu tenho um pilar conectando com uma viga. A questão é, nessa conexão na esquerda aqui, o que eu tenho? Bom, eu tenho a viga 1, a carga da viga 1 vai para o parafuso, do parafuso vai para a chapa de tala, tá? Da chapa de tala volta para outro parafuso e por final vai para a viga 2. Então eu tenho 5 elementos. Agora, nessa outra ligação aqui é uma ligação extremamente mais complexa. Por quê? Bom, porque a questão é, a carga vai da viga, vai ter uma solda que vai conectar esse enriquecedor. Desse enriquecedor vai ter uma solda que vai conectar uma chapa. Da chapa tem parafuso. Do parafuso vai para a chapa de mesa interna do pilar. Da mesa interna do pilar vai para essa chapa, vai para a solda que vai para a chapa enriquecedora, que vai para outra solda que vai para o pilar para o final. Então eu tenho 11 elementos. Aqui eu tenho dois problemas. Número 1, quanto mais elementos eu tenho, mais caro fica. Ok, claro, muitas vezes eu consigo, mais caro a mão de obra principalmente, né? Muitas vezes eu consigo colocar um elemento para afinar uma chapa, reduzir peso, mas vai aumentar a mão de obra. Só que o outro problema é, cada item que eu citei aqui é um elemento que tem que ser dimensionado. Ok? Então, no exemplo 1 da esquerda ali, o que tem que dimensionar? Os parafusos e a chapa de tala, além da viga que já tinha sido dimensionada. Agora, no caso 2, eu tenho que dimensionar todas as soldas, eu tenho que dimensionar o enriquecedor, depois a chapa base que conecta a viga com o pilar em si, depois tem que dimensionar os parafusos, depois a chapa interna do pilar, depois a solda que eu tenho também interna do pilar. Então eu tenho muito mais elementos para verificar, e adivinha só, se um deles for verificado errado, for dimensionado errado, for executado errado, eu vou ter um problema para a obra depois. Então a gente tenta sempre gerar o caminho de cargas o mais rápido possível, mesmo que seja um pouco mais caro, tende a facilitar e dificultar problemas na obra, ok? Então, marketing por final, dentro do curso de Estruturas Metálicas, eu abordo como planejar e otimizar ligações através do meu novo módulo, lancei um módulo de aula justamente sobre ligações, sobre dimensionamento, tanto de emendas, quanto ligações, quanto posição de ligações e como otimizar uma estrutura utilizando ligações, beleza? Link do meu site aí embaixo, onde está o curso de Estruturas Metálicas, e vou ficando por aqui, até a próxima.